Vamos abrir em Abacuque 3, 2. Eu gostaria de parafrasear isto um pouco. Ó Senhor, aviva os teus evangelistas no decorrer de Amsterdã 86. Ó Senhor, aviva teus evangelistas no decorrer de Amsterdã 86. Muitas pessoas me perguntaram por que a igreja coreana está experimentando um avivamento hoje. Na última década, centenas de milhares de pessoas vieram a confiar em Cristo como seu salvador pessoal. De fato, em 1955, havia apenas 4.000 igrejas com menos de 1 milhão de cristãos em toda a Coreia. 10 anos depois, em 65, havia mais de 8.000 igrejas com mais de 2 milhões de cristãos. E apenas 10 anos depois, em 75, o número dobrou, com mais de 16.000 igrejas e 4 milhões e meio de cristãos. E 10 anos depois, no ano passado, em 85, o governo realizou um censo e havia mais de 32.000 igrejas com quase 10 milhões de cristãos. Nossa população é de 40 milhões de pessoas na Coreia do Sul. A população cristã na Coreia cresce 4 vezes mais rápido que a população geral. E há 15 novas igrejas sendo construídas cada dia na Coreia hoje. A Escócia foi o lugar de nascimento da igreja presbiteriana, mas as maiores igrejas presbiterianas estão na cidade de Seul. A denominação metodista começou na Inglaterra, mas a maior igreja metodista do mundo está localizada na cidade de Seul. A igreja Assembleia de Deus começou nos Estados Unidos, mas a maior está em Seul com quase 500 mil de membros. Alguém me perguntou, e os batistas? Bem, estamos tentando chegar lá um dia desses. Eu também tive que ponderar sobre as possíveis razões do reavivamento que temos na Coreia hoje em dia. Por que será que Deus está abençoando a igreja coreana? Por que estamos tendo um reavivamento? E cheguei à conclusão que existem 5 razões para esse reavivamento hoje. As razões do avivamento na igreja coreana são que ela se caracteriza como uma igreja que ora, uma igreja que se propaga, uma igreja purificada, uma igreja que louva e uma igreja perseguida. Se nós, como evangelistas, queremos ver um avivamento, se queremos ter um avivamento em nosso ministério, precisamos desses ingredientes, desses princípios em nossa vida. Se não formos pessoas de oração, não vamos ter um avivamento em nosso ministério. Devemos pregar a palavra de Deus, devemos ter uma vida purificada. É preciso que sua vida e minha vida seja uma vida de louvor a Deus todo dia. Não importa as circunstâncias que enfrentamos, sejam crises financeiras ou problemas familiares. Devemos louvar a Deus todo dia para um avivamento em nosso ministério. E se Deus nos chamar para sofrer, precisamos estar dispostos a sofrer perseguição como os grandes homens de Deus do passado. Oração sempre precede o avivamento. Deus disse, se o meu povo, em 2 Crônicas 7,14, e eu quero mudar isso um pouquinho, se meus evangelistas, que se chamam pelo meu nome, se humilharem e orarem e buscarem minha face e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A não ser que sejamos evangelistas dispostos a orar, Deus não vai enviar um avivamento às nossas vidas e não vai enviar um avivamento ao nosso ministério. Lutero não estava satisfeito com o mundo religioso em que ele nasceu. Sua necessidade de santificação pessoal o levou a gastar muito tempo em oração. E como resultado de suas lutas em oração, nasceu o movimento da Reforma. John Wesley buscou a Deus e o grande revivamento metodista surgiu. Diligência em oração resulta em poder na vida. Quando Moisés orou, o mar se transformou numa via expressa. Quando Abraão orou,
Deus lhe deu um filho, quando humanamente falando isso era impossível. Quando Josué orou, grandes cidades caíram. Quando Davi orou, Deus o ajudou a matar o gigante Golias. Quando Elias orou, fogo desceu lá do céu. Quando Daniel orou, Deus então fechou a boca dos leões. Quando Paulo orou, as portas da prisão tremeram e foram derrubadas. Quando Knox orou, a rainha Mary tremeu. Quando Miller orou, grandes orfanatos foram construídos e mantidos. Quando Roberts orou, um avivamento inundou totalmente o país de Gales. A oração não precisa de provas, precisa de prática. Hoje nós organizamos, em vez de nos prostrar de joelhos em oração diante do Todo-Poderoso, a fim de que envie um avivamento. Jesus gastou muito tempo em oração antes de começar seu ministério. Frequentemente se retirava para orar às vezes a noite inteira. Eu creio que a igreja coreana foi abençoada por Deus simplesmente porque ela aprendeu a lição da oração. Se nós, como evangelistas, não gastarmos tempo de joelhos em oração, Deus não vai operar um avivamento em nosso ministério. O que precisamos é uma geração de evangelistas que temem a Deus, prontos a se ajoelharem junto à cama e orarem a noite toda, que Deus mande um avivamento ao seu ministério e a todo este mundo. A Bíblia ordena que oremos sem cessar. A igreja coreana aprendeu o segredo do poder da oração. A segunda razão para o avivamento na Coreia é que a igreja coreana é uma igreja que se propaga. Pregar ou propagar a palavra de Deus é um meio para o avivamento. Em 22 de novembro de 63, um homem foi morto nas ruas de Dallas, no Texas, na América. Levou apenas 2 horas para o mundo todo saber quem matou o presidente Kennedy e como ele foi morto. Levou apenas 2 horas. Mas há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo foi morto fora dos muros de Jerusalém. Mas metade do mundo ainda não ouviu a notícia da morte do Salvador na cruz do Calvário. Vamos contar-lhes. Da plataforma de Cabo Kennedy, os americanos enviaram o primeiro homem à Lua. O mundo todo parou para testemunhar aquele momento histórico, quando o primeiro homem pisaria na Lua. O governo coreano instalou enormes telões de 12 metros no centro de Seul. Eles declararam feriado nacional para que os escolares pudessem assistir àquele momento histórico, quando o primeiro homem ia pisar na Lua. Você pode perguntar nas ruas de Seul quem foi esse homem. Todos dirão Neil Armstrong. Mas pergunte à mesma pessoa quem foi o homem a quem Deus levou numa carruagem de fogo à glória, e ela não vai saber que foi o profeta Elias, porque nunca ouviu essa história. Isso é um paradoxo. Alguns anos atrás, em Nova York, no Madison Square, houve uma luta de boxe. Foi a luta do século. A luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier. Chegou via satélite ao vivo a nossa parte do mundo. Um dia, andando pelo centro de Seul, eu vi literalmente centenas de pessoas com os olhos grudados numa televisão. Perguntei a um homem que estava vendo. Ele disse: você não sabe, é uma luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier. Eu não pude assistir, e chegando em casa aquela noite, perguntei aos meus filhos quem ganhou a luta. Nossa única filha Mary Kay disse que Joe Frazier vencera a luta. Naquela noite fui a uma cruzada numa escola local e havia centenas de jovens ali. Antes de começar a mensagem, eu perguntei àqueles jovens: quem venceu a luta hoje? Todos ergueram a mão, eles sabiam. Joe Frazier ganhara a luta. Então eu perguntei a um dos jovens: você pode me dizer quem ganhou a luta entre o jovem Davi e o gigante Golias, no dia em que os filhos de Israel foram desafiados pelos filisteus? Ele coçou a cabeça. Ele não sabia quem ganhou aquela luta, porque ele nunca tinha ouvido a história. Isso é um paradoxo. Mas há um paradoxo que eu não consigo entender. E é que no mundo ocidental eles têm essas lindas catedrais. Em todas as grandes cidades, em muitas universidades cristãs. Estão quase sempre vazias, parecem falar de coisas passadas. Mas em outras partes do mundo, nós precisamos nos arranjar com prédios improvisados, com depósitos e garagens, com casinhas baratas. E esses prédios inadequados estão sempre lotados com pessoas famintas, que estão buscando a Deus e procurando uma resposta para os problemas do mundo. Por que uma parte do mundo tem tanto, enquanto que a outra parte tem tão pouco? Por que será que países doentes e cheios de recursos não estão
experimentando o avivamento, enquanto que países pobres da África e o sul da Índia, Indonésia e a Coreia e alguns países da América Latina estão tendo um avivamento. Eu creio que é porque há muita gente ali que está faminta e sedenta pela palavra de Deus e sua justiça. Precisamos de um avivamento hoje. Não importa se é uma igreja pequena ou grande, se é um país rico ou uma nação pobre, primeiro ou terceiro mundo, precisamos de um avivamento. E a não ser que realmente oremos por um reavivamento, e a não ser que busquemos um reavivamento, este mundo em breve verá um caos total. Irmãos evangelistas, preguem a verdade. Instem, quer seja oportuno ou não, corrijam, exortem. Com longanimidade e doutrina, a palavra de Deus é mais cortante que espada de dois gumes. Eu ouvi esta história em 21 de janeiro de 1930. O programa de rádio de maior alcance já transmitido no mundo até aquela época ia ser irradiado. O rei Jorge da Inglaterra ia fazer um discurso na sessão de abertura da Conferência de Armas Navais de Londres. E pela primeira vez no mundo todo, ia receber uma transmissão radiofônica, o discurso do rei Jorge. Mas os Estados Unidos quase não o receberam, porque um minuto antes de começar a transmissão, um dos técnicos dos estúdios da CBS tropeçou num fio e o arrebentou e o separou. Iriam os americanos perder a mensagem histórica do rei Jorge? Samuel Harold Bennett, o operador dos controles do estúdio, se ajoelhou e agarrou as pontas do fio arrebentado, uma em cada mão. E restaurou o circuito, e ele ficou ali, com toda aquela corrente elétrica passando por seu corpo, tremendo. Mas ele aguentou até que um novo fio foi ligado, e a mensagem do rei chegou aos americanos através do corpo trêmulo de Samuel Harold Bennett. Hoje, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores quer levar sua mensagem a este mundo, mas o circuito foi cortado pelo pecado. E Ele colocou você e a mim, como evangelistas, na posição de ligar o abismo. E ao orar e ao pregar, estendemos a mão ao mundo necessitado, perdido e desesperado. E estendemos a outra mão ao Deus Todo-Poderoso e Todo-Suficiente. E deixamos que sua mensagem de redenção passe através de nós, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e de saber que Cristo salva. Foi a poderosa pregação de Jonathan Edwards que trouxe um avivamento à Nova Inglaterra nos primórdios da história americana. Foi a pregação de Pedro que levou 3.000 almas a cair de joelhos em arrependimento e fé. O salmista nos diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Devemos pregar a Cristo e Ele crucificado, se quisermos ver um avivamento nesta geração. Paulo disse: pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A terceira razão do avivamento coreano é que a igreja coreana é uma igreja purificada. Como evangelistas, e não preciso entrar em muitos detalhes nesse ponto, porque o Dr. Graham e outros falaram tão claramente sobre a pureza em nossa vida como evangelistas. Pureza é o caminho do avivamento. Charles Swindoll, em um dos seus livros, diz: o cristianismo é o campeão supremo da pureza. A santidade muitas vezes é eclipsada pela atividade cristã. Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Santidade e pureza na vida do evangelista é o único meio de termos o avivamento que precisamos. Atividade nunca resultou em avivamento, mas santidade e pureza de vida trouxe grandes despertamentos através da história. Ouvi uma história, não sei se vocês a conhecem, mas acho que ilustra bem o meu ponto aqui. Um diácono tinha um papagaio. Era um desses pássaros que aprenderam a falar. Mas a única coisa que o papagaio do diácono sabia dizer era: vamos beijar, vamos beijar. Sempre que alguém vinha visitar, ele dizia: vamos beijar.
Vamos beijar. E o diácono ficava embaraçado. Um dia descobriu que o pastor tinha um papagaio. E a única coisa que esse papagaio sabia dizer era: vamos orar, vamos orar. Então o diácono pensou que se colocasse seu papagaio com o do pastor, talvez ele recebesse uma boa influência. Eles então puseram o papagaio do diácono com o do pastor. Eles se olharam e se cheiraram, e de repente o papagaio do diácono disse: vamos beijar. E o papagaio do pastor disse: minhas orações foram respondidas. Unir o mal com o bem não nos torna bons. Só pelo poder do Espírito Santo somos aceitos diante do Deus Todo-Poderoso. E evangelistas, se queremos um avivamento em nosso ministério, precisamos ter uma vida pura, uma vida limpa e santificada. Precisamos nos purificar da idolatria. Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim. Estamos cercados por todo tipo de idolatria, feitiçaria e transigência. Acomodamos nossas convicções por amor à conveniência. Os hábitos e costumes da nossa cultura têm suplantado os padrões bíblicos de santidade. Hein? Gênesis capítulo 35. Quando Jacó destruiu todos os ídolos de sua família e os enterrou debaixo de uma grande árvore, esta foi a única vez que Deus enviou um reavivamento a Jacó. E se você e eu não enterrarmos os nossos ídolos debaixo de uma árvore, não vamos experimentar um reavivamento. Também devemos nos purificar da imoralidade. 1 Coríntios 6,13 diz: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 96% dos americanos dizem que creem em Deus. 80% professam ser cristãos. E no entanto, famílias estão se desintegrando e crianças estão sendo destruídas antes de nascer. Há centenas de vezes mais assaltos na chamada América Cristã do que no chamado Japão pagão. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E terceiro, devemos nos purificar do mundanismo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A quarta razão para o avivamento da igreja coreana é que ela é caracterizada como uma igreja de louvor. Meus amigos evangelistas, independente das circunstâncias que vocês enfrentam, sejam crises financeiras ou problemas familiares, ou que o povo não aprecie o seu ministério, a sua vida deve se caracterizar como uma vida de louvor o tempo todo. Salmo 117: louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos. O louvor sempre precede o reavivamento. Por certo, vocês sabem que a palavra louvor ou aleluia aparece mais que 600 vezes na Bíblia. E o Salmo 35:28 diz: a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Um fato que ocorreu em 83. Nada tem a ver com nossos amigos russos que estão aqui. Um avião de passageiros, um Jumbo 747, estava voando de Nova York a Seul via Anchorage, Alaska. Mas ele se desviou do seu curso e foi derrubado por um jato russo. 269 pessoas morreram. Muitas delas eram cristãs, inclusive bons amigos meus. Nunca voltaram. Os coreanos ficaram em choque, atingidos por tanta tragédia e tristeza. Um mês depois, nosso presidente estava visitando Rangoon, em Burma, numa visita oficial de Estado. Alguns dos nossos membros de gabinete foram com ele. Logo antes de chegar ao cemitério nacional de Rangoon, em Burma, uma bomba que fora colocada ali pelos comunistas explodiu minutos antes de sua chegada, quando todos os nossos membros de gabinete que já estavam ali, e 17 deles nunca voltaram, morreram naquela explosão. Eles voltaram a Seul em caixões envoltos na bandeira nacional coreana, e toda a Coreia chorou por causa daquela tragédia. Isso foi em 83. A Coreia já teve muitas tragédias, mas quero dizer uma coisa: naquele ano, a igreja coreana vendeu mais inários do que em qualquer outro período de sua história, porque eles aprenderam a louvar a Deus, apesar de todas as tragédias e circunstâncias, mesmo em meio ao sofrimento. Como evangelistas, se queremos ver o avivamento que precisamos, simplesmente devemos ter uma vida de louvor o tempo todo.
Quais são as circunstâncias que enfrentamos? Devemos louvar a Deus o dia todo. Salmo 148 diz: louvai ao Senhor dos céus, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o legiões celestes. A última razão do avivamento coreano é que a igreja coreana se caracteriza como uma igreja perseguida. João 16:33: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja primitiva enfrentou grande perseguição, e foi a ela que Jesus disse, João 15:19: como eu vos escolhi deste mundo, por isso o mundo vos odeia. Creio que a razão do avivamento da igreja coreana hoje é que a igreja coreana teve que enfrentar muitas perseguições em sua história. Romanos 8:17: se com ele sofrermos, para que com ele também sejamos glorificados. O que vou contar agora nada tem a ver com os nossos amigos japoneses aqui. Em 1910 a 45, a Coreia foi ocupada pelos japoneses. Muitos missionários tiveram que sair do país e um grande número de igrejas foram fechadas. Mas um pastor foi chamado por um oficial japonês da polícia e recebeu licença para um culto numa pequena igreja metodista, a 13 quilômetros de onde eu moro, na cidade de Seul. Um pouco afastada, junto a uma colina, num campo de arroz. O pastor ficou feliz, convidou o povo e alguns andaram até 12 ou 13 quilômetros para assistir àquele culto. O povo coreano gosta de cantar e um dos seus hinos preferidos é: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Um grupo de policiais parado em volta da igreja trancou as portas pelo lado de fora, jogou galões de querosene à volta e pôs fogo na igreja. Quando o fogo começou, é claro, muitos tentaram quebrar os vidros tentando escapar, mas os policiais parados em toda a volta da igreja estavam prontos para atirar se alguém tentasse sair. Ficaram lá dentro. O pastor pediu que cantassem um grande hino. Por mim sangrou meu Salvador, por mim morreu o Senhor, como por entregar sua vida por esse miserável pecador. Logo antes do telhado desabar, eles podiam sentir a intensidade do calor, a fumaça enchendo seus olhos. Eles começaram a cantar a última estrofe: nada jamais poderia pagar a dívida de amor que tenho. Toma, Senhor, a minha vida, é tudo o que tenho para dar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. A história não termina aí. Em 71, um grupo de pastores japoneses foram visitar aquele monumento. Leram ali todos os nomes das pessoas que morreram naquele domingo, naquele incêndio. Eles ficaram quebrantados, voltaram para o Japão e levantaram 10 milhões de ienes, o equivalente a 25 mil dólares americanos ao câmbio da época, porque queriam reconstruir aquela igreja, construir uma linda igreja branca. Ela foi dedicada em 24 de setembro de 1971. Tive o privilégio de estar ali, a igreja lotada. Depois da mensagem, e depois que oraram, dedicando o templo, logo antes da bênção, estavam cantando: por mim sangrou meu Salvador, por mim morreu meu Senhor. Como pôde entregar sua vida por esse miserável pecador? E a delegação japonesa se levantou e foram até onde estava sentada a delegação coreana. E os coreanos se levantaram. Eles então se abraçaram e choraram, perdoando e esquecendo, por causa do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele foi um dos avivamentos mais tocantes que já vi. Se não estivermos dispostos a enfrentar a perseguição, eu não creio que Deus vai enviar um avivamento. Vou concluir com uma história que eu vi há tempo, a qual Dr. Oswald J. Smith me contou. Seu filho Paul está aqui e perguntei-lhe se podia contar essa história, e ele disse sim. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A França tinha caído e os Estados Unidos ainda não tinham vindo em socorro da Grã-Bretanha. Ela estava completamente sozinha, encurralada contra a parede, por assim dizer. Sir Winston Churchill fez um apelo urgente pelo rádio ao povo americano. O Dr. Smith disse que estava no carro com a esposa, quando ouviu a voz de Churchill, e imediatamente encostou o carro do lado da estrada para poder ouvir cada palavra daquela transmissão. O primeiro-ministro da Inglaterra falou apenas 1 ou 2 minutos, mas ele disse uma coisa que o Dr. Smith nunca mais esqueceu o resto da sua vida. Sir Winston Churchill implorou ao povo americano dizendo: deem-nos recursos e nós vamos terminar a tarefa. Reunidos aqui,
Hoje temos 8.000 evangelistas clamando ao mundo cristão: deem-nos os recursos e nós vamos terminar a tarefa de evangelizar o mundo nesta geração, e que Deus ajude todos aqui a terminar a tarefa de evangelizar o mundo para Jesus Cristo. Obrigado.